Faça sua videoaula abordará a temática roteiro. Como fazer, elaborar um roteiro. Continue agora com o TT Ribeiro. Bom vídeo! Oi, gente, estou de volta. Muito prazer, eu sou a TT Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre roteiro. Pois é, eu já vou compartilhar minha tela, até porque é necessário ter um roteiro, senão a gente se perde, porque tem muita coisa para falar, enfim, se deixar eu falo demais. Mas, enfim, esse é o nosso roteiro e... Bom, o roteiro, eu coloquei essa relação aqui, o roteiro é como se fosse um plano de aula. Né, eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Então, nós já trabalhamos com o roteiro quando a gente pensa no plano de aula, que é justamente tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, nós temos um tema para a aula, nós temos um roteiro a seguir e a gente tem um objetivo com aquilo. O roteiro é a mesma coisa em relação ao vídeo, né? Bom, são os passos que você vai seguir na gravação, organização e edição do seu vídeo. E aí eu vou explicar por que nós temos essa questão da gravação, da organização e da edição do vídeo, e isso parte do roteiro. Da mesma forma do plano de aula, lá está assim, quais são os seus objetivos? Então você tem ali os componentes curriculares que você vai abordar naquela aula, você tem o objetivo que você quer conseguir com aquela aula, todas as ferramentas que você vai utilizar para desenvolver aquelas competências nas crianças. Então, aí, a mesma coisa a gente tem quando a gente vai pensar num vídeo, principalmente relacionado à aula, mas o roteiro ele serve para qualquer situação, desde uma web aula, uma web conferência, uma reunião, é necessário a gente ter roteiro. Geralmente as pessoas na escola, elas chamam o roteiro de pauta, mas é um roteiro, na verdade, porque são os pontos que você vai seguir. Né? E aí eu acho interessante porque geralmente pauta a gente usa muito no jornalismo, né? E como eu sou jornalista, então eu achei interessante essa relação das palavras e o significado em relação à pauta no jornalismo, na comunicação e na educação, mas o sentido é a mesma coisa, a direção é a mesma coisa. Então aí quando você roteiriza tudo, então, bom, o que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com as baleias. Vamos falar sobre as baleias, os tipos de baleias que nós temos, e aí você pode colocar um vídeo. O bacana, né, dessas ferramentas de aula, como o Zoom, que você pode gravar sua aula, como eu estou fazendo com você aqui. Você compartilha a tela diretamente de um site, ou coloca o vídeo diretamente do YouTube, por exemplo. Ou você pode fazer uma apresentação, uma aula de PowerPoint. E aí a gente vai chegar nesse momento agora. Então, primeiro você organiza o seu roteiro, bem baseado no plano de aula, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade em relação a isso. Se você faz o seu plano de aula, não vai ser difícil você adaptar para o roteiro. Depois, você vai gravar aquilo, baseado naquele roteiro, naquele planejamento que você fez. E isso vai facilitar também a edição do material, né? Porque você já vai estar com tudo esquematizado ali. Mesmo que você não passe um vídeo do YouTube que você colocou, mesmo que você não passe um vídeo do YouTube inserido num documento de PowerPoint, você pode ir no site, ou você pode depois inserir o vídeo do YouTube lá na timeline do programa de edição de áudio que você vai usar. Edição de áudio não, edição de vídeo. Mas vamos voltar aqui à nossa apresentação. Então, basicamente, nós já temos, né, o conhecimento, o know-how em relação ao roteiro, já que nós trabalhamos muito com plano de aula. Qual a importância desse roteiro, né? Eu já falei aqui que da mesma forma que o plano de aula, né, é o nosso norte em sala, o roteiro é também uma forma de saber para onde vamos. Quais são os elementos desse roteiro? Então, a gente tem que ter um tema, alguma relação com o plano de aula? Toda, né? A gente tem que ter os assuntos, total relação com o plano de aula, desenvolvimento. Aqui você pode colocar os tópicos que você vai abordar, como se fosse uma aula usando PowerPoint, eu já até tinha te falado isso. Os vídeos que você for usar precisam constar no roteiro, assim você consegue prever quanto tempo terá a sua aula. A previsão de aula, eu acho que uma coisa muito bacana das videoaulas é que a gente consegue fechar num tempo coeso. É claro, gente, que não é a mesma coisa, porque na sala de aula a gente conta com a participação do aluno, então a gente está ali expondo a ideia, mostrando os conteúdos, enfim, e aí a criança está ali fazendo pergunta.
e a gente vai rebatendo várias vezes, né? Durante uma conversa dessa, a gente percebe, para quem trabalha com a educação infantil, que a gente pode desenvolver um projeto de trabalho, para quem está no ensino fundamental, enfim, anos iniciais, anos finais, enfim, através do questionamento da criança, a gente consegue ver qual outro tipo de conteúdo ou de situação que eu posso trazer para enriquecer ainda mais a minha aula. Eu sei que nesse momento a gente vai sentir muita falta disso, desse feedback do nosso aluno, né, que é extremamente importante para a nossa prática. Mas, por outro lado, quando a gente trabalha com roteiro e a previsibilidade do tempo que você vai desenvolver aquilo que você se propõe a trabalhar, você sabe mais ou menos quanto tempo aquilo vai durar. 10 minutos, 15 minutos. Vale lembrar que, como a gente está falando de crianças, os vídeos eles precisam ser menores, né? Se bem que hoje a gente percebe que quem segue YouTubers, a gente percebe que no início os vídeos tinham 3, 4 minutos. Agora, gente, a gente está vendo lives aí de 2 horas e as pessoas estão assistindo. Eu acho que muito por conta do que nós estamos vivendo agora. As pessoas elas precisam de mais informação. Mas o roteiro ele é bacana em relação às videoaulas, justamente porque a gente tem a previsão do tempo que nós vamos usar para desenvolver aquele material. Voltando aqui, a estrutura do nosso roteiro, a gente tem que ter o tema, a gente tem que ter os assuntos abordados, vídeo inicial ou brincadeira inicial, enfim, a gente tem, da mesma forma que a gente planeja isso numa sala de aula, uma brincadeira para iniciar os trabalhos, a gente pode fazer isso também na videoaula, né? Geralmente a proposição de uma brincadeira ou a gente assistir um vídeo e tal. Principais conceitos que você vai trabalhar, vídeo ou proposta de brincadeira, exemplos, né, que você pode mostrar baseado naquilo que você está desenvolvendo naquela aula, a conclusão, que é a síntese mesmo, e o final com uma proposta de atividade, né? E aí é bacana que a gente registre, seja através de desenho, seja através de um pequeno texto, né? E é bacana a gente falar para o aluno, olha, é bom que você escreva, porque através da escrita a gente vai treinando o pensamento e tal. A gente pode instigar isso no nosso aluno que está assistindo a nossa videoaula. Bom, e para finalizar, eu só queria ressaltar que, na verdade, a gente está tentando fazer vídeos mais objetivos, porém nós estamos disponíveis para tirar dúvidas depois. Roteiro é um caminho para alcançar objetivos. E da mesma forma que o plano de aula ele é contínuo e a gente pode fazer, refazer, repensar, o roteiro é a mesma coisa, né? Através do feedback do nosso aluno, que ele que vai estar conversando com a gente, e também a forma como ele vai receber esse conteúdo que a gente está desenvolvendo, através disso a gente consegue perceber o que eu preciso adaptar no meu roteiro, né? De repente eu posso colocar ali, ao invés de eu iniciar a minha videoaula com um vídeo de reflexão, eu posso iniciar com uma brincadeira, né, uma brincadeira que dá para a criança fazer sentada, olhando para mim, né, batendo as mãos e estalando os dedos, soprando, pulando, enfim, são coisas bem interessantes que a gente também pode trazer isso para uma videoaula, tá bom? Gente, é muito, eu sei que é muito rápido nesse momento, mas nós estamos disponíveis para tirar dúvidas, para que a gente possa conversar, e tudo também, a questão do roteiro, a questão da gravação, a questão da edição, né? A produção é tudo aquilo que você prepara para fazer aquela gravação. Então, a gente já faz a produção disso, né? Então, quando a gente vai fazer o nosso plano de aula, então, sei lá, você quer trabalhar receita, e eu trabalho muito receita na escola, então, aí você quer trabalhar receita, o ato de você ir atrás dos ingredientes, da batedeira, do pessoal da cozinha, para ir atrás de uma assadeira, isso já é produção, né? Uma pré-produção, uma produção da sua aula. Então, eu acho que para facilitar esse momento, para que a gente não sofra tanto, não custa nada. Eu acho que essa relação do que a gente já faz na escola em relação ao plano de aula, que é muito parecido com o roteiro,
ela é menos dolorosa do que a gente pensar assim, nossa, eu vou ter que começar do zero. Nada disso, você vai adaptar. E aí, a partir dessa adaptação do plano de aula para o roteiro do vídeo, você vai melhorando cada vez mais. Você vai produzindo de uma forma mais tranquila, você vai editando de um jeito que você vai tendo mais particularidade com as ferramentas e com as possibilidades. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e em breve, assim que me for solicitado, a gente volta com mais um material aqui para todo mundo, né? Logo, logo a gente vai se encontrar novamente. Obrigada pela atenção.